Às vezes a gente espiritualiza tanto a nossa devoção a Deus, e louvado seja Deus porque a nossa devoção é um culto espiritual, que a gente se esquece que essa fé precisa se transformar em coisas concretas na nossa vida. E a Bíblia vai dizer como isso acontece. Primeira maneira como isso acontece é quando nós aprendemos a abençoar pessoas. Muitas vezes Deus vai fazer tanta coisa na tua vida, que uma das expressões de louvor a Deus, que vão se tornar físicas e materiais, é a maneira como você passa a abençoar pessoas que estão ao seu redor, às vezes até materialmente. Olha só o que Jesus ensinou em Mateus 25, se não tem a ver com tudo isso que a gente olhou no Velho Testamento. Jesus disse assim: porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. E então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Deus tem feito tanta coisa boa na nossa vida. A misericórdia do Senhor é tão grande, a bondade do Senhor é tão grande. Davi estava dizendo isso: Senhor, o Senhor me livrou, o Senhor já fez tanta coisa na minha vida. Então, Senhor, eu quero te prometer que voluntariamente eu oferecerei sacrifícios de louvor. Eu não sei exatamente como Davi fez isso, ele não conta. A história não diz para a gente como foi. Mas eu vou encontrar vários momentos na vida de Davi em que ele se alegrou em fazer coisas materiais e concretas para a glória do Senhor. Às vezes o Senhor vai te dar oportunidades e Ele não vai te pedir nada. Às vezes a gente fica pensando assim: será que é vontade de Deus que eu ajude alguém? Deus já falou a vontade dele para você quando você leu a Bíblia. Ele não vai te falar de novo, não. Se Ele te colocou numa situação de poder ajudar, vai e faça em nome de Jesus, porque cada vez que você faz isso, você está celebrando louvor ao Deus vivo. E olha, algumas vezes em que você fizer isso, esse louvor será muito mais tocante do coração do Pai do que um aleluia que você dê aqui no templo. Porque às vezes o nosso aleluia não está falando nada do que está no nosso coração. Mas quando a gente vai e vive o amor de Deus na vida de pessoas, e a gente ama em nome dEle pessoas, nós glorificamos o nome do Todo-Poderoso Senhor da nossa vida. Por isso Jesus disse: olha, vai chegar um dia que a gente vai se apresentar diante do grande juiz, do rei desse reino, e ele vai dizer: entrem aqui no gozo do teu Senhor. Por quê? Porque quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. É interessante que a salvação, ela não vem por aquilo que a gente faz. A Bíblia vai dizer que a salvação vem pela fé. Não tem jeito de a gente conseguir a salvação a não ser pela graça de Deus, mediante a fé. A Bíblia diz: isso não vem de vós, mas vem de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque antes que o mundo fosse criado, nós já fomos criados
para praticar as boas obras. Ou seja, fazer isso não é nada mais do que obrigação daquele que tem o coração transformado pelo poder do Senhor. Então, se você tem um coração agradecido, veja como é que você pode ser as mãos de Jesus, como é que você pode ser os pés de Jesus, como você pode abençoar alguém, como você pode fazer diferença na vida de alguém. Porque cada vez que a gente faz isso, a gente transforma o nosso louvor espiritual em algo concreto na vida de alguém. A palavra de Deus vai nos dizer que a gente vive isso quando nós nos dispomos a, de maneira prática, fazer a obra do reino de Deus. Então, nosso sacrifício de adoração e louvor, a nossa oferta de gratidão, ela tem uma manifestação concreta quando a gente abençoa pessoas, mas também quando a gente faz a obra do Senhor, quando a gente entende que fomos incumbidos por Deus para realizar a obra do reino de Deus nessa terra. E aí Lucas capítulo 9, versículos 1 e 2 vamos ensinar assim, olha só: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Desde o princípio, ele separou os 12 apóstolos e mostrou para eles: olha, vocês têm uma missão, e vocês cumprem o louvor ao Rei dos Reis e Senhor quando vocês estão cumprindo a missão. Então vão agora e comecem essa obra. E você vai dizer: mas eu não estou capacitado. Eu estou derramando autoridade para vocês. E o interessante é que quando eles foram, eles não sabiam que tinham autoridade. Eles só podiam crer na palavra de Jesus. Tanto que quando voltaram, a Bíblia diz que eles estavam surpresos, que até os demônios tinham se submetido a eles. E ele disse assim: não fique surpreso com isso não, porque vocês deveriam ficar sim surpresos, é que o teu nome está no livro da vida, porque eu já disse para vocês que eu estava dando autoridade para vocês. Então continuem essa obra. Então eu quero dizer para você que uma das maneiras da gente expressar louvor e adoração a Deus é quando a gente entende que Deus nos fez seus servos, quer seja para ajudar alguém, ou quer seja para orar por alguém, quer seja para ministrar a graça de Deus na vida de alguém, quer seja para anunciar a palavra de Deus a favor de alguém. Eu tenho certeza, queridos, que coisas extraordinárias de Deus começariam a acontecer na sua vida se simplesmente você tivesse disposto a sair da sua casa para orar por alguém. Vai visitar alguém doente e ora. Vai abençoar a vida de alguém com a palavra de Deus. Você vai ver coisas extraordinárias de Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus vai entrando através da sua vida nesses lugares onde ele não chegou. E quando o reino de Deus entra, coisas tremendas de Deus começam a acontecer. E a Bíblia está dizendo para a gente: olha, transforma em material, em concreto, aquilo que você tem nos seus lábios. A palavra de Deus vai dizer isso de uma maneira clara. Alguém pode dizer: não, pastor, isso aqui era só para os discípulos, só para os 12. Mas Mateus 28, 19 e 20 está dizendo para todos nós. Ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mas como eu vou fazer? Com que autoridade? Com que poder? Eis que estou com vocês, ou na outra versão que eu sei decorar, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nossa devoção precisa ser também materializada. Outra maneira da gente materializar a nossa devoção é quando a gente oferta ao Senhor. E é por isso que lá em 2 Coríntios 9, Paulo faz um pedido
aos irmãos daquela cidade para levantarem uma oferta para os pobres de Jerusalém. E ele vai dizer o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Isso é oferta voluntária, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Às vezes nós podemos materializar a nossa oferta de muitas maneiras diferentes, mas a mais preciosa delas aparece em Romanos 12, versículos 1 e 2, onde a Bíblia diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, ele vai dizer para a gente qual é a suprema materialização do nosso louvor. É quando eu entendo que eu inteiro preciso estar sobre o altar de Deus. Eu inteiro preciso estar sobre o altar de Deus. Meu corpo é templo do Espírito Santo, por isso eu vou guardar o meu corpo para a glória de Deus. Minha mente pertence ao Deus vivo, por isso eu quero que Ele quebre todas as fortalezas, filosofias que dominam a minha mente e leve cativa a minha mente até o trono da graça, para que eu inteiro seja do Senhor. As minhas mãos, eu quero que Ele as unja, para que eu possa ter as mãos cheias das coisas santas de Deus para servi-lo. Os meus pés, eu quero que Ele os abençoe, para que eu possa subir as montanhas ou descer aos vales, em nome dEle, para a glória dEle. Quando eu entendo isso, então eu vou descobrir que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, mesmo aquilo que eu como ou bebo, tem que ser para a glória de Deus. E eu vou entender o que significa oferta voluntária. Oferta voluntária é a minha vida inteira nas mãos do Senhor. Algumas vezes vai ser o meu dinheiro, algumas vezes vai ser o meu amor para com aqueles que estão desvalidos, algumas vezes será o ministrar alguma coisa, mas sempre eu preciso ser aquele que se coloca sobre o altar. O cheiro suave é a minha vida sobre o altar de Deus. Isso me faz lembrar a historinha que eu já contei várias vezes aqui para vocês, mas essa história é tão bonita e aconteceu aqui nessa igreja, né, que eu preciso contá-la de novo. No departamento infantil, chegou o momento do ofertório. O Ricardo era o pastor naquele tempo das crianças. E chegou o momento em que as crianças foram levar suas ofertas. E elas colocavam as ofertas e iam embora. E chegou uma menininha e ficou do lado do gasofilaço, aquela caixa. E passou o momento do ofertório, ela continuou lá. E o pastor Ricardo foi lá e falou: tudo bem? Ela falou: tudo bem. O que você está fazendo aqui? Com aquela cara de naturalidade, disse: ora, eu vim aqui me dar inteirinha para Deus. Na simplicidade daquela criança, ela entendeu a essência da oferta voluntária. Todo o nosso ser colocado no altar de Deus.
Algumas vezes na nossa vida, Deus não vai pedir, mas nós vamos sentir no nosso coração que há coisas que nos impedem de ter o Senhor inteiro na nossa vida. E aí a gente tem que aprender a ofertar essas coisas voluntariamente, para que haja liberdade na nossa vida, para que Ele seja Senhor de todas as coisas. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos levantando uma oferta para construção e veio uma oferta inusitada. Veio uma criança, já pelos seus 4 ou 5 anos, e trouxe uma chupeta e colocou no gasofilácio. Eu fiquei olhando a chupeta. Aí a mamãe veio e falou assim: pastor, eu não imagino o que é essa chupeta. Não larga da chupeta de jeito nenhum, mas hoje essa criança decidiu dar a chupeta para o Senhor. Aí eu não me contive, eu contei, falei: gente, olha que coisa linda, veio uma criança aqui entregar a chupeta dela para o Senhor. E aí veio uma irmã e disse assim: eu quero comprar a chupeta dela. Eu acho tremendo, porque às vezes na nossa vida existem coisas que nos atrapalham a colocar tudo sobre o altar. E aí a gente tem que colocar aquelas coisas. Qual é a tua chupeta? Está entendendo? Deus não está preocupado se são valores monetários, isso, aquilo. Porque lá no Velho Testamento, quem tinha dinheiro podia dar um boi, mas quem não tinha dinheiro podia dar um punhado de farinha. E Deus recebia isso como algo tremendamente valioso, porque Deus não julga como nós julgamos. Ele está olhando para o nosso coração em materializar aquilo que representa o Senhor na nossa vida. A oferta voluntária mais preciosa é a minha vida e a tua vida no altar de Deus. Ainda que haja momentos que Deus vai me usar para cuidar de alguém que precisa de uma meia no frio de Curitiba. Ainda que Deus vai me usar para orar por um enfermo. Ainda que Deus vai me usar para fazer uma célula na minha casa. Mas a oferta mais preciosa é quando você for o cheiro suave, o bom perfume de Cristo que sobe à presença do Senhor, porque Ele pode ter você inteiro, e você voluntariamente se doou ao Senhor. E aí Davi termina, e ele diz assim: bom, eu vou oferecer ofertas voluntárias, mas eu também vou oferecer o meu louvor. E aí o louvor que ele estava oferecendo era essa canção. Os salmos eram canções, e ele compôs essa canção, escreveu a letra, pegou a sua harpa e começou a dedilhá-la, e começou a cantar essa canção. Escreveu no título por que ele estava escrevendo, o que estava acontecendo. Por isso que a gente sabe da história, está lá no título, foi ele que escreveu. E disse quando deveria ser cantado. E ele diz: isso aqui é um masquio. Masquio era um salmo de ensino. E diz assim: toda vez que você quiser aprender sobre louvor e adoração, canta esse salmo, porque esse aqui é um salmo que foi feito para ensinar a gente a adorar e a servir a Deus. Nessa noite eu queria orar com você. A gente vive num mundo tremendamente material, e é por isso que tantas vezes a gente quer que a nossa relação com Deus seja exclusivamente espiritual. Mas a Bíblia vai ensinar para a gente que você é um ser inteiro, corpo, alma e espírito. E Deus não quer só o teu espírito, Ele quer
a sua alma também, as suas emoções, e é por isso que Ele cura a nossa alma. Mas Ele não quer só a alma e o espírito, Ele quer o seu corpo, porque o verdadeiro templo de Deus não é esse que está aqui, queridos. Essa construção um dia pode ser demolida e não existir mais, como o templo que abrigou essa igreja durante muitos anos, não é? Lá na Westfalen foi demolido e não existe mais. Hoje tem um estacionamento naquele lugar. Sabe o que faz santo esse lugar? É quando você, cheio do Espírito Santo, entra aqui dentro e você se tornou templo vivo de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que o louvor dos meus lábios, ele é fruto de uma confissão que eu faço de que Jesus é o Senhor da minha vida. E isso aparece em Hebreus 13, verso 15, onde diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Mas Ele não para nos lábios que confessam o nome, mas Ele envolve a vida toda da gente, que se torna uma carta aberta e viva, de que Deus existe, de que Ele é bom, que as coisas tremendas da graça dEle estão acontecendo na nossa vida. Eu posso ter os meus lábios cheios de orações e canções, e o meu coração está longe de Deus. Essa foi a crítica de Jesus aos escribas e fariseus. Ele disse: olha, com os seus lábios vocês louvam a Deus, mas o seu coração está longe do Senhor. E ele citou Isaías, que falou a mesma coisa do povo de Israel. Os nossos lábios precisam sempre louvar a Deus, mas junto com eles o nosso coração, a nossa alma, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas mãos, nossos pés, nossa vida por completo, nossa casa, nossa família, nossos bens, nosso carro, tudo que temos e somos é para a glória do Senhor. Se não é, então não existe verdadeiro louvor. Existe um ritual, existe uma religião, mas você ainda não entendeu a essência do caminhar com Deus. Nessa noite eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando, e Ele está fazendo um convite muito especial. Eu posso afirmar isso com muita certeza, porque Deus é Pai, e a bondade de Deus já foi derramada sobre a tua vida muitas vezes. E se não foi derramado mais, é porque às vezes você tem fugido dele, porque não tem insuficiência nas mãos de Deus para abençoar quem quer que seja. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possam abençoar. Se você já foi marcado pela bondade de Deus, então eu queria desafiar você a dar o próximo passo e se entregar. Ser como aquela criança que se coloca inteira no altar. Ou quem sabe, se você um dia já pensou em fazer isso, mas guardou a chupeta para você, coloca a chupeta hoje, para que Deus seja o dono de todas as coisas. Experimenta o que é andar debaixo do senhorio do Deus Todo-Poderoso. A nossa vida, segundo aquilo que Paulo nos ensinou em Efésios capítulo 1, quando a gente faz isso, se transforma numa sinfonia de louvor a Deus. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando nessa noite, se tiver alguém aqui a quem o Espírito Santo está falando, ou como aquela criança que se coloca inteira, ou como aquela outra que colocou a sua chupeta,
Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui, num ato concreto, porque a gente precisa às vezes materializar aquilo que a gente crê, para que a gente possa ver, ouvir, sentir o que Deus tem para fazer na nossa vida. Se você é essa pessoa, vai saindo do seu lugar e vem para cá, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se tiver uma família cuja casa ainda não foi dedicada ao Senhor, vem a família toda e diz: a nossa casa pertence ao Senhor. E a gente vai deixar que tome forma isso, que a gente sirva ao Senhor do jeito dele, da maneira dele, para a glória dele. E esse vai ser o bom perfume que vai subir ao céu. Hoje nós cantamos canções tão lindas aqui, mas o perfume que vai inundar os átrios de Deus é a sua vida. Esse é o perfume que Deus quer. É você é a pessoa mais preciosa no olhar de Deus. Se tiver alguma coisa que está emperrada, você vai colocá-la em primeiro lugar, porque a gente às vezes fala tudo, não é? E o tudo fica meio sem sentido. Eu vou começar por isso, porque aqui é que eu emperro, tá? E eu vou pedir para Deus tocar a minha vida e começar recebendo isso que eu estou colocando no altar. Tem algumas pessoas chegando aqui, pode vir, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Pode vir, em nome de Jesus. Se o Espírito de Deus está falando ao seu coração, pode vir. Isso, em nome de Jesus. Tem vários chegando aqui e nós vamos orar. Isso. Aleluia, aleluia. Ah, que alegria. Que alegria. Aleluia, aleluia. Sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar então? Primeira oração é tua, tá? Se coloca por inteiro, mas começa com aquilo que emperra, tá? E diz: Senhor, quero me colocar inteiro. Não só os lábios, não só o sentimento. Pode usar as minhas mãos, pode usar os meus pés, pode pegar para o Senhor qualquer coisa que esteja em casa, na minha vida, para a tua glória, Senhor, porque a tua bondade tem me cercado, e eu não faço isso por obrigação, eu faço voluntariamente, porque tu és o Deus da minha vida, tu és o Deus da minha vida. Se tiver uma família aqui, estou vendo fotos de familiares aqui, não é? Coloca diante do Senhor e diz: Senhor, nossa casa, que não fique ninguém de fora, que o Senhor possa abençoar todos e fazer de nossa casa um lugar da tua morada. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados. Eles são a verdadeira oferta de louvor. Eles são o bom perfume que chega até a tua presença. Alguns que estão aqui estão dizendo: Senhor, eu quero colocar tudo. Mas começaram dizendo: Senhor, a primeira coisa é essa que às vezes eu quero segurar na minha mão. E eu quero te pedir: Senhor, toma o que é precioso. Não para que eles se sintam roubados do que é precioso, mas ao contrário, coloca no teu cofre e guarda como um tesouro especial, porque é um presente para o Senhor. Alguns estão colocando pessoas preciosas. Pai, abençoa essas pessoas, e aquilo que elas não podem fazer a favor delas, faça o Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que eles apenas possam amar e te servir.
E Pai, eu quero te pedir que ao longo dessa semana, que eles possam ter percepção de como o Senhor pode usar a vida deles. E Senhor, quando eles orarem por alguém, faça milagres, Senhor, porque o Senhor é por eles. Quando eles abençoarem alguém, que essa bênção seja derramada, Pai, porque eles são do Senhor. Quando o Senhor, eles amarem alguém, ou demonstrarem de uma maneira prática esse amor, socorrendo alguém, que esse socorro chegue, Senhor, como bênção do Senhor na vida dessas pessoas, para que a glória do Senhor seja experimentada nessa terra. Ó Pai, faz essa obra tremenda por eles e através deles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fica agora todo o povo de Deus de pé. Dá a mão para quem está perto de você, para a gente encerrar esse culto, tá? Quero dizer uma coisa para quem está aqui, tá? Se você é todo do Senhor, então marca um encontro com Jesus todo dia. Faz o teu culto pessoal. Culto não acontece só no templo, não. Culto acontece aqui, ó, tá? Então acha um lugar que você tenha privacidade e celebra a presença do Senhor. Marca uma hora certa, como se você tivesse um compromisso inadiável. E de fato é, porque é o Senhor do universo que vai se encontrar com você. Você e Ele. E vai lá e diz: Senhor, Tu és o dono da minha vida. Pode falar de voz alta. Tu és o Senhor da minha vida. Tenho alegria nisso, tá? Outra coisa, a Bíblia é a palavra de Deus. Deixa Ele usar a Bíblia para te ensinar. Começa no Novo Testamento, porque o Velho Testamento são profecias, e o Novo Testamento são o cumprimento das profecias. Então é muito mais fácil da gente entender. Se você não tem uma Bíblia que você entenda, é muito provável porque você deve estar usando uma linguagem da Bíblia, uma tradução que foi feita para o português há mais de 350 anos atrás, que tem palavras que a gente não conhece. Então, se você quiser, eu quero dar de presente para você. Se ninguém vai vender nada aqui, você vai ganhar de presente uma Bíblia, tá? É só você pedir, tá? E você vai pegar essa Bíblia, começar no Evangelho de Marcos e vai meditar um pouquinho. Não precisa ler muito não, leia um pouquinho, deixa Deus falar com você. Vai lendo Marcos, Lucas, João, tá? Você depois vai para o livro de Atos dos Apóstolos, vai lendo o Novo Testamento e deixa o Espírito de Deus falar com você. E na medida que Ele estiver falando, aprenda, porque Deus vai te dar um professor particular. O Espírito Santo vai visitar você, porque você é templo do Espírito Santo, e Ele vai ser o teu professor, vai te ajudar, vai estar lá com você cada dia que você estiver na presença dEle. Tem dia que você vai dizer assim: Senhor, eu não entendi. Não se preocupa não. Você vai ver que durante o dia vai acontecer alguma coisa, porque Deus é tremendo. E você vai, no meio daquilo, você vai dizer: ah, agora eu entendi, era para isso. Deus faz cada coisa, gente, tremenda na vida da gente. Se você precisar de gente que te acompanhe nesse processo de jornada espiritual, todos, eu também, estou caminhando com Jesus. Vou continuar caminhando com Jesus. Não termina essa jornada, só quando Ele nos chama, tá? Mas tem alguém que já está caminhando há mais tempo e pode nos ajudar, tá? Então, no final desse culto, vai ter algumas pessoas ali. Aquele pastor, dá um aceno ali, ó, está naquela porta. Ele tem as Bíblias, ele tem como sugerir alguém que possa caminhar com você nessa jornada espiritual, tá? Então, é só você pedir. Agora, nada aqui é obrigado. Você não veio aqui obrigado. Você veio porque Deus tocou o seu coração, não é? E a jornada de fé é assim. Se a gente quer ajuda, o Senhor vai dar ajuda. Se a gente não quer, a gente vai ter que tropeçar, né? E a gente aprende, mas tropeça, cai, machuca, não é? Então, deixa Deus usar as ferramentas da graça dEle para abençoar a tua vida. E lembra, o mais importante
se você esquecer todo o resto, você é a maior oferta e a principal oferta que Deus espera. Você inteiro nas mãos dele e no altar dele, tá bom? Canta conosco essa canção e adora o Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Pois para te adorar, Senhor, Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. amém, 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 amém. E que a cada dia, a partir de hoje, eu possa estar ao teu lado, Senhor, amém. Pai querido, obrigado por esse tempo tão especial na tua presença. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um de nós. Que a graça, a misericórdia e as consolações do Espírito Santo seja com todo o teu povo que aqui está, e povo do Senhor que está espalhado por toda essa terra. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vai na graça do Senhor, querido. Que a sua semana seja uma semana de bênção aí. E não sai daqui sem desejar essa graça de Deus para alguém.